E aí, galerinha, beleza? Tranquilo? Estamos de volta aqui, aula 4 da Lei 8.429, se eu não tiver perdido as contas. Agora que eu estou na 4, hein, para perder a conta tão rápido assim. Vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo sobre improbidade. E você já viu vídeos anteriores? Eu quis montar, a princípio, a esquematização, digamos assim, da Lei 8.429, da Lei de Improbidade, para poder te mostrar os sujeitos, quem é que comete, contra quem comete, como que funciona a qualificação e tal, a apresentação da proposta de ação de improbidade administrativa. Eu quis te mostrar também aquelas condições de penalidades aplicáveis, a princípio, né, as previstas na Constituição Federal. Próximo vídeo a gente vai trabalhar o quadro de penalidades específico dentro da Lei 8.429. Mas esse vídeo aqui talvez seja um dos mais importantes dentro dessa playlist que a gente está produzindo. Porque aqui eu vou poder te mostrar, a partir de agora, quais são os atos que se caracterizam como improbidade. Porque uma coisa é a Constituição Federal chegar para você e falar que o servidor, o agente público, ele pode cometer improbidade. Agora, se eu não disser o que são os atos de improbidade, também não adianta nada, né? Então, a ideia desse ponto, trabalhar os artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429, que ele vai mostrar para você, ele vai apresentar para você quais são os atos que se caracterizam como atos de improbidade. O problema é que qualquer ser humano que vai estudar essa lei, quando pega esses artigos, dá vontade de se jogar pela janela. Porque você tem um artigo 9º que vai trabalhar para você 12 incisos. Lembrando, aliás, fica até uma observação sobre isso, são 12 incisos, mas que não são taxativos. Então, outras leis, outras legislações, outras ideologias podem surgir, né, normativas, claro, determinando mais atos de improbidade que se enquadrem, por exemplo, no enriquecimento ilícito do artigo 9º. Então, ali, a princípio, só de forma exemplificativa, tem mais 12 incisos. Aí tu vai pegar o artigo 10, que já era grande, tinha 15 incisos antigamente, e surgiu em 2014 a Lei 13.019, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou alguns chamam também de Marco Regulatório do Terceiro Setor. Essa lei veio e acrescentou mais 6 incisos, então de 15 fomos para 21. Aí tu conta 12 com 21, 33, já dá para ficar meio assim. Aí vem o artigo 11, que trazia 7 incisos. Essa mesma lei que eu te falei agora acrescentou o 8º. E, em 2015, a Lei 13.149, salvo engano, se eu estiver errado, depois eu coloco aí, mas se eu não me engano é essa lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio e acrescentou o inciso 9º. Então, assim, você tem 12, 21, 33, dá para machucar, com mais 9, 42. É bastante coisa, né, cara? E se você for ficar... Tudo bem que é o rol exemplificativo, não vai cair nada além disso, pelo menos, a menos que a sua banca te peça leis que tragam também regulamentação de improbidade, mas, pede só 8.429. Beleza, são só 42. Vai lá, vai batendo cara nisso daí, vai se matando para estudar essa porra. Tu tá com saco para isso? Ficar memorizando inciso? Tanta coisa que você tem para estudar. Né? E aquela técnica que eu sempre falo, eu odeio esse papo de memorização. A gente tem que ser, no mínimo, inteligente para estudar direito. Então, o que eu fiz? É grande? Sim, eu sei que está quase sumindo na tua tela aí. Mas eu montei um quadrinho para tentar facilitar esse estudo. Nós vamos diminuir esses 42 incisos para mais ou menos umas, sei lá, 14, 15, eu não parei para contar aqui, informações que podem facilitar o seu estudo. Mas talvez o principal jeito de você estudar isso seja você entender a essência da lei. Porque, porra, a ideia é, se o cara chega e diz para você que atos de improbidade são divididos em 3 grandes modalidades, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentados contra princípios da administração pública, é lógico que existe uma ideologia por trás disso. Se o cara diz enriquecimento ilícito traz 12 incisos, esses 12 incisos têm alguma conformidade com a ideia de enriquecimento ilícito. Então a inteligência do aluno ela vem a partir do momento que você entende o que é enriquecimento ilícito. Que aí você pega esses 12 incisos e diminui em praticamente nada. Porque, repare, pega a lei aí, procura no Google que você vai encontrar, pega o material que você tenha estudando de complemento, dá uma olhadinha no artigo 9º e você vai reparar que todos os incisos iniciam com verbos que trazem a condição de ação para dentro, ou seja, você trazendo algo para incorporar ao seu patrimônio ou você deixando de fazer com que o seu patrimônio seja diminuído por uma atuação sua. Presta atenção. A gente escuta enriquecimento ilícito e já pensa em pegar dinheiro, colocar no bolso e ficar mais rico, né? Só que você também tem que entender que enriquecimento ilícito provém da ideia de você também não gastar o seu e gastar o da administração no lugar. Você gastar o dinheiro público e não o dinheiro particular, já que você não está tirando do teu bolso, é uma forma de enriquecimento. Você tem uma condição patrimonial boa e essa condição se mantém e vai aumentando, né? Até por uma consequência de você se manter rico e ficar mais rico por algumas atuações.
Então a ideia não é só o fato de colocar dinheiro no bolso, é o fato de você deixar de tirar também. Então enriquecimento ilícito é quando você utiliza-se, né, de direitos, vamos dizer assim, que você detém por sua posição como agente público para não gastar dinheiro. Vamos lá. Uma coisa é você aceitar uma propina. Né? Eu não estou falando que seja certo não, tá? Estou falando que uma coisa é você aceitar a propina. Você pega o dinheiro e coloca no bolso para realizar uma atividade. Outra coisa é você utilizar o carro oficial da instituição que você trabalha para realizar atividades particulares. Buscar teu filho no colégio, fazer compras para sua casa, sabe? O cara aproveita, motorista da prefeitura, dá 4h30, horário dele até 5, dá uma olhadinha e fala, quer saber, vou buscar meu filho, vou no mercado, compro os negócios, deixo em casa e volto. Deixo o carro aqui da prefeitura e vou para casa. Você entende que o fato de pegar o carro da prefeitura para realizar essa atividade faz com que você não gaste seu dinheiro com combustível, seu dinheiro com a manutenção do carro, possível, futura. Né? Então, veja bem, enriquecimento ilícito. Eu estou deixando de gastar também. É o bom e velho escorpião no meu bolso. Eu também não estou metendo a mão no bolso para sofrer um ataque do escorpião. Então, amigão, enriquecimento ilícito vai trazer a ideia de você incorporar ao seu patrimônio ou de você não retirar do seu patrimônio alguma coisa. Perceba que todos os incisos, né, eles vão trazer para você verbos simples. Por exemplo, receber vantagem pecuniária, vantagem econômica para realizar uma atividade. Perceber, cuidado que no direito perceber significa receber, é a mesma porcaria, não é prestar atenção, não é, nossa, eu percebi que você... Não, é dinheiro, ou melhor, é recebimento. Adquirir alguma coisa, lógico que você está incorporando ao seu patrimônio. Incorporar algo, aceitar um emprego, aceitar uma comissão, aceitar alguma coisa que você incorpore ao seu patrimônio. Você consegue perceber a jogada? Aí você vai acabar vendo aí utilizar maquinário público, tudo isso. Eu não queria que você memorizasse verbinho também, não. Queria que você entendesse que todos os verbos que são apresentados no artigo 9º, ou seja, no enriquecimento ilícito, eles trazem a ideia de que você está trazendo para o teu campo patrimonial, ou que você não está mexendo no seu próprio campo patrimonial. Atos de enriquecimento ilícito atingem o próprio agente público. Né? Você traz para você acrescenta a sua condição. Porque, veja bem, a partir do momento que não é você que está se beneficiando, mas você está beneficiando uma outra pessoa, um terceiro, você não tem enriquecimento ilícito, mas você tem prejuízo ao erário. Porque olha a diferença. Uma coisa é você aceitar dinheiro. Outra coisa é você permitir que um contrato seja firmado sem observar a lei com outra pessoa. Essa outra pessoa que está se beneficiando financeiramente. Então, você não está entrando no teu patrimônio, mas no de terceiros, é óbvio que eu estou falando de atos que causam dano, prejuízo ao erário. Sacou a jogada? Aí você vai notar a mesma coisa, ó. Facilitar que uma instituição, que uma empresa ou que uma pessoa conquiste um contrato. Permitir que uma pessoa utilize o maquinário. Doar o maquinário sem observar a lei. Porra, pensa comigo. Uma coisa é você pegar o carro da prefeitura e realizar atividade para você. Outra coisa é você, secretário de obras, utilizar o maquinário de obras públicas para ganhar uns votinhos no futuro que você pretende virar vereador, virar prefeito, começar a realizar atividades de manutenção na casa das pessoas em volta. Não, você está querendo ajeitar a calçadinha? Deixa que eu trago o maquinário da prefeitura para você. Porra, pera lá. A lógica é que o cara gastasse o dinheiro dele, não contratando da prefeitura, mas contratando uma empresa privada para isso. Aí, de repente, o cara vem, traz o maquinário da prefeitura, gasta tudo, bota aquela porra pro chão e vamos embora. Vamos construir, vamos ajeitar, vamos fazer manutenção para você. Molezinha, né? Eu não estou ganhando nada, eu, agente público, secretário de obras públicas. Eu não estou ganhando, pelo menos não no momento, nada. Posso ganhar para o futuro, mas para agora nada. Mas eu estou beneficiando você. Eu estou facilitando, permitindo que outra pessoa se beneficie. Então, trouxe para o teu núcleo patrimonial enriquecimento ilícito. Passou para frente, prejuízo ao erário. É uma questão de lógica. Tá? Só que eu queria te dar uma dica. Se tu pegar os incisos 12, 13, 15, 17, 19, você pegar os últimos incisos, você lembra que eu falei no começo do vídeo? O marco regulatório do terceiro setor, ele veio e trouxe 6 incisos novos. Aí, o interessante é que eu sempre, em aulas presenciais, eu sempre falei para o pessoal assim, perceba que nos últimos incisos, praticamente tudo parte da ideia de realizar um convênio, blá, 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 sem observância de formalidade legal. Realizar um contrato sem observância de formalidade legal. Aí veio a Lei 13.019 e trouxe outras condições, todas elas também acrescidas da ideia de sem observar regulamento, sem observar norma, sem... Então, o que eu faço? Ao invés de você ficar igual um trouxa, memorizando todas as condições, você tem que lembrar de 2 coisas. Primeiro,
Eu estou falando de realização de contratos com instituições privadas, instituições públicas. Eu estou falando com realização de contratos, convênios, parcerias com entidades privadas. Isso agora, essas duas posições, entidades públicas e privadas para contrato, para convênio, para realização de operações em conjunto, aquela tal da colaboração, cooperação mútua, estão todas previstas aqui. Só que em todos os casos você vai encontrar sem observância de formalidade legal, sem observância de norma legal, sem observância da lei, sem observar a norma regulamentar. Porra, sem observar a norma. Norma regulamentar, norma específica, norma... Percebeu? Então tu não tem que ficar memorizando todos os pontos, é só você procurar que as suas bancas vão fazer o quê? O ato de realizar tal atividade constitui ato de improbidade. Se for uma banca de múltipla escolha, A, que enriquece ilicitamente, B, que... Se for a CESP, vai apresentar para você a proposta e vai dizer esse ato configura-se como prejuízo ao erário. Porra, cabe a você observar. Ele tem que dizer que não houve observância de lei. Por exemplo, realizar o pagamento, realizar um lançamento de pagamento dentro da conta pública sem você observar o que está na lei. Realizar uma contratação sem observar a formalidade. Então, porra, não tem que ficar memorizando, é só você perceber que a todo momento ele fala que o cara realizou aquela atividade sem observar a lei. Moleza, né? E cuidado que houve uma alteração também em relação a... Antigamente falava-se apenas frustrar licitude de licitação. Agora fala-se frustrar licitude de licitação ou de um processo seletivo para a constituição de instituição, organizações, melhor dizendo, de fins não lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, qual é a ideia? Acresceu-se aqui frustrar licitude de processo seletivo com licitação. Guarda isso que daqui a pouco eu vou dar uma trabalhada sobre isso em relação a princípios. Eu quero fazer uma jogadinha com você. Mas até aqui tranquilo? Moleza, né? Agora, se eu não estou enriquecendo ilicitamente, eu não estou prejudicando o erário facilitando para outros, eu estou confrontando princípios da administração, que você lembra muito bem quais são, tá aqui o videozinho de princípios, né? Você estudou isso comigo já. Principalmente os implícitos, né? Legalidade, impessoalidade, aquela babaquice tudo que a gente já conhece. Se você perceber, os incisos eles são meio que complementares em relação a fuga de competência. Ele vai dizer para você que, óbvio, se o cara faz alguma coisa além do que é previsto na lei, fuga de competência confronta o princípio da legalidade. Retardar ou deixar de praticar um ato de ofício, o princípio da eficiência. Você deixou de fazer alguma coisa que é um ato obrigatório, seu ato de ofício, um ato que você deveria cometer como servidor, como agente, como empregado público, como contratado temporário, não me importa. Quebra de sigilo, tem dois incisos que falam sobre isso. Ou você passar para frente uma informação que ainda não veio ao público, ou você passar para frente uma informação que você tomou conhecimento por conta do seu cargo e que não deveria chegar a alguém. Quebra de sigilo. Negar publicidade. Pô, isso é uma questão de lógica, né? Você tem que realizar sempre a publicidade do ato. Se você se nega a fazer isso, está confrontando princípios. Aí vem frustrar licitude de concurso público. Olha só, hein? Toma cuidado com essa pegadinha na prova. Se você frustra a licitação, obviamente você vai firmar um contrato com a pessoa indevida. Se você frustra processo seletivo, mas para instituições sem fins lucrativos, organizações sem fins lucrativos, você causa prejuízo ao erário. Agora, se você frustra um concurso público, contratação de pessoas, isso confronta princípio da administração pública. Então, cuidado nesse primeiro ponto na sua prova. Até porque surgiu agora essa mudança do processo seletivo. É interessante porque você sabe que o contratado temporário passa por um processo seletivo simplificado. É uma forma, entre aspas, de concurso público, mas eu estou falando de contratado temporário, eu entraria aqui embaixo. Você está frustrando a licitude de um processo seletivo simplificado, por exemplo, é uma forma de concurso público, sem ser um concurso público. Mas se ele fala em frustrar licitude de processo seletivo em relação a entidades não governamentais, sem fins lucrativos, principalmente, né? Não digo nem não governamental, porque a ONG, OCIP, agora a nova modalidade, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas eu digo em relação a sem ter fins lucrativos. Realizou uma dispensa sem observar a lei de licitações, tem alguma coisa errada, processo seletivo desrespeitado. Então toma cuidado que a sua banca não vai fazer isso de ficar brincando no processo seletivo, pode ser que faça agora que eu estou dando a dica para ela, mas processo seletivo e licitação, prejuízo ao erário. Concurso público necessariamente é atentado contra princípios. Prestação e aprovação de contas. Veja bem, deixar de prestar contas quando deveria fazê-lo. Óbvio que eu confronto um princípio da administração. Segunda coisa,
essa é uma das novidades o inciso 8º do artigo 11. Essa é uma das novidades que a nossa lei trouxe. Quando dá essa engasgada, parece que o motor está rateando. Quando ele fala para você que é você aprovar contas sem observar a formalidade. Legal, olha de novo aqui. Sem você realizar a devida fiscalização, sem você realizar devido acompanhamento e mesmo assim aprovar as contas. Toma cuidado que ele trouxe aqui uma possibilidade de aprovação de contas sem observância de norma, que acabou afastando um pouco aquele macetinho abençoado que eu sempre usei de falou em não observar a norma, necessariamente é prejuízo ao erário. Então, cuidado. A regra agora é, falou em não observar a norma, prejuízo ao erário, com exceção de não observar normas. 1, em relação à aprovação de contas, tá, das empresas privadas. 2, em relação à lei de acessibilidade. Essa é a grande novidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acrescentou o inciso 9 ao artigo 11. Ele chega para você e fala, se você deixa de cumprir o que é pertinente estabelecido por uma legislação de acessibilidade, alguma movimentação a ser feita, algum ajuste ambiental ou até mesmo urbanístico, né, para a acessibilidade da pessoa com deficiência, isso confronta um princípio da administração. Então veja, não observar a norma legal, prejuízo ao erário, a menos que ele fale em não observar a norma legal para aprovação de contas ou não observar legislação de acessibilidade. Nesses dois casos, nós temos exceção ao macetinho anterior, que fala sobre princípios, atentado contra princípios. Sinceramente, é difícil? Não é, né? Ao invés de você ficar igual um trouxa, memorizando aí 42 incisos, porra, antigamente já era difícil, né? Agora piorou o negócio. Antigamente você tinha 8 a menos, agora você tem 8 a mais. Então não eram 42, eram só 34. Eu estou meio ruim de conta, agora são 42, você está maluco. Então você pega isso e você consegue diminuir, sei lá, em 10 situações, 12. Eu estou falando isso porque não é que eu não sei contar, não. É que você pode pegar, perceber, receber, adquirir e colocar numa coisa só. Facilitar, permitir em uma coisa só. Então é uma questão de você conseguir condensar bem as ideias, entender a legislação e entender a formalização do processo, beleza? Difícil? Então, bons estudos para você. Próximo vídeo a gente fala sobre penalidades aplicáveis a quem incorre contra ou age dentro dessas limitações de ação do agente público, beleza? Até o próximo vídeo.